Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora para mais uma aula sobre a história de José do Egito. E acredito eu que esta será a aula de encerramento sobre a história de José do Egito. E para isso, como sempre fazemos, vamos rezar a Deus, nosso Senhor, para que derrame profusamente as graças do Teu Santo Espírito em nossas vidas e assim, juntos, possamos aprender e ensinar como Deus nos instrui. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Estamos agora caminhando para o encerramento desta belíssima história de José do Egito. Esta é uma das histórias bíblicas que o cristão, ou qualquer outra pessoa de outras denominações religiosas, sem problema algum, é uma das histórias que deveria ser lida e relida quantas vezes for necessário, para guardar na memória, guardar as mensagens de Deus no coração e aplicá-las, todas elas, em cada um dos contextos diários. Bom, estamos vendo agora que acontece uma manifestação da glória de Deus na casa de Jacó. Jacó, o pai, que em dado momento teve a sua casa praticamente dividida pela ação maldosa de Satanás. Entrou naquela casa pelo coração de alguns irmãos mais velhos, ciúmes, inveja, desejo de assassínio, enfim. Mas agora, a partir do capítulo 42 do livro do Gênesis, nós estamos percebendo que Deus está sendo glorificado dentro daquela família, pela pessoa de José e em todo aquele cenário. Os irmãos, então, de José foram até Egito buscar alimento e voltaram agora, trouxeram novamente o irmão mais novo, Benjamim, e agora José quer que busquem o seu pai. Porém, aqui, entre essas idas e vindas, os encontros começam a ser mais constantes entre os irmãos mais velhos e José. E até este derradeiro momento, o capítulo 45 do livro do Gênesis, até ali então, os irmãos mais velhos não sabiam que quem estava atendendo eles era aquele irmão mais novo, José. Mas José já sabia. Agora, no capítulo 45, José, ele não aguenta mais esconder dos irmãos que ele é aquele irmão mais novo. E então, o próprio título do capítulo 45,
José se dá a conhecer. José então chama os seus irmãos e, emocionado, ele deixa correr lágrimas e, naquele cenário, ele começa a dizer então para os seus irmãos quem ele é, como que ele assumiu aquele posto, como que ele conquistou a confiança do faraó. Nós utilizamos frases como essa, não sei se encaixa bem, porque Deus sempre é o autor de tudo. Talvez melhor seria dizer, ele começa a explicar como que Deus conquistou aquela posição para Ele mesmo, Porque sempre é Deus que conquista tudo para nós, Nós, como vamos dizer lá no Novo Testamento, somos apenas servos. E quem realiza toda a obra miraculosa, se assim podemos dizer, é o próprio Deus. José abraça seus irmãos, eles ficam meio que sem entender o que está acontecendo, mas quando ele explica todos os detalhes da vida dele, então os irmãos, meio que estavam cegos até aquela hora, eles começam a enxergar e ver de fato que quem está ali, naquele posto altíssimo, sendo o braço direito do faraó, é aquele irmão mais novo, José. E como eu bem dizia em aulas anteriores, aqui está então se cumprindo aquela profecia que Deus concedeu a José por um sonho. Aquela profecia que os irmãos deles, os irmãos mais velhos, caçoaram dele, zombaram dele e ficaram com ódio dele. São detalhes importantes que devemos sempre aprender. Aquilo que Deus sempre diz que vai acontecer, Deus nunca falta com a sua palavra. Não importa como, não importa os caminhos, não importa os percalços que a vida deste ou daquele cristão possa ter. Mas quando Deus anuncia algo para acontecer, você tem que esperar, porque vai acontecer, de um modo ou de outro. Se os cristãos, do modo geral, ou mesmo quem acredita mesmo, é crente em Deus, se de um modo geral, se não atrapalharmos o que Deus projeta para a nossa vida, sempre irá se cumprir. O detalhe é que em alguns cenários de nossa vida, quando passamos por provas, como esta da história de São José, várias provas, de São José não, perdão, como esta da história de José do Egito, já estou aqui querendo adiantar o José do Novo Testamento, São José, com o José do Egito. Se observarmos atentamente essas histórias bíblicas, vamos perceber que a nossa vida, ela é permeada por inúmeras provas que Deus permite. E sendo permissão de Deus, se nós nos mantermos fiéis a Deus, ao chamado de Deus, então Deus, Ele sempre faz cumprir aquilo que Ele prenunciou, aquilo que Ele anunciou que vai acontecer. Como, por exemplo, se voltarmos lá na profecia do proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15, ali tem um primeiro anúncio da Boa Nova. Por isso que nós chamamos de proto-evangelho, o primeiro evangelho.
Lá no proto-evangelho, do Gênesis capítulo 3, então Deus ele anuncia que vai acontecer a salvação para o gênero humano, para todo o gênero humano. E isso de fato acontece. Jesus ele vai se encarnar no seio da Virgem Maria e vai nascer, trazendo assim então a salvação para toda a humanidade. Tá? Aqui apenas um parênteses para elucidar mais ainda esta história de José do Egito, para compreendermos bem que tudo o que Deus diz que vai acontecer sempre será realizado. Agora está acontecendo esta grande manifestação gloriosa de Deus na vida daquela família. Uma família que estava dispersa, dividida, né? Foi mal cuidada por vários anos. Agora então, pela fidelidade de um dos filhos de Jacó, que é José, pelo amor que ele se manteve ali com Deus, então Deus está agora restaurando aquela casa, está juntando todos os seus familiares. Aquela casa, gente, preste bem atenção, estava em cacos, estava quebradas, aquela casa estava em ruínas, estavam divididos, mas Deus encontrou uma pessoa fiel naquela casa, José. E pela fidelidade de uma pessoa, novamente Deus restitui todo o amor naquela casa. Agora então, os irmãos de José, a pedido do próprio José do Egito, vão regressar, buscar o pai Jacó, serão bem acolhidos na terra do Egito, e depois as notícias vão ser disseminadas, porque os servos, os guardas, né, que estão ali ajudando José naquela ocasião, vão perceber a emoção dele, vai perceber que ele começa a chorar, a se emocionar, porque ele se faz conhecer aos irmãos dele. Ele mostra para os irmãos que é tudo da família, né, é tudo da mesma casa, são do mesmo pai. Então todos aqueles serviçais que estão à volta percebem aquilo e vê. Então a notícia corre e chega até o ouvido do faraó. E o faraó, escutando aquilo, né, vê com bons olhos e conversa com José e diz para José que é para trazer o pai dele também da terra de Canaã. E o faraó diz a José, fala, olha, dê um lugar nas melhores regiões para a sua família. Pode trazer seu pai e instaure, né, coloque, né, instaure a sua casa, a sua casa paterna, seus irmãos, em uma região que seja muito boa. Assim vai acontecer, caminhando para o final dessa história. E depois ali, entre esses capítulos, né, 46, 47, 48, vai se encerrar no capítulo 50, né? Então, existem vários pormenores a serem analisados. E seria então de grande crescimento espiritual se você agora, já tendo toda esta elucidação sobre essa belíssima história, se você também na sua casa olhasse detalhadamente cada um desses capítulos. Quando chegar no capítulo 49 e 50, contemplaremos ali a morte de Jacó, né, o pai de José, já com a sua família toda reunida. É uma bênção de Deus. E depois acontece a morte de José. Bom, vamos encerrar nesta aula a história de José do Egito. Tá? E depois, nas próximas aulas, nós veremos então
novos passos da história veterotestamentária, né? Mas será apenas alguns sobrevoos sobre alguns contextos bíblicos, né? Talvez um ou outro profeta, talvez vamos passar um pouco pela história dos juízes, apenas para conhecer quem são juízes, o que é a história dos juízes. Vamos fazer algumas leituras de profecias bíblicas, as quais irão culminar no nascimento do Messias. Enfim, temos aqui ainda um percurso muito bom para aprendermos juntos. Espero que você esteja gostando deste aprendizado. Espero que você tenha se identificado com a história de José do Egito. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.